Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de História, seja bem-vindo à TV Araxá Educa. O meu nome é Carlos Dias, professor de História. Essa aula que é feita especialmente para você, aluno da EJA. Então seja bem-vindo, aluno da EJA, seja bem-vindo, família EJA. A aula de hoje, que nós iremos falar, é sobre a Alta Idade Média e a formação do feudalismo. É uma aula muito importante, só que antes de começarmos a aula, vamos relembrar um pouquinho da que nós falamos anterior. Na aula anterior, nós comentamos sobre o Império Romano. E dentro do Império Romano, falamos sobre esses 4 pontos. Claro, teve alguns outros pontos, né? Mas eu escolhi esses 4. Foi as lutas e as conquistas plebeias, que foram conquistando o seu espaço, os plebeus, né, que antes não tinha participação política, agora tem uma participação política. A questão da expansão do Império Romano, o Império Romano que começa ali na Península Itálica e expande por toda a região em torno, né, toda a questão da região europeia, que hoje é a atual Europa. Vimos as consequências dessa expansão, né, a consequência da expansão do Império Romano, essas conquistas, trouxe mais riquezas, misturou as culturas do povo romano com outros povos. A questão da mão de obra escrava, a conquista de pessoas escravas, e a mão de obra escrava tornou-se a base, tá, da produção do Império Romano. Vimos também que passou por um período de crise. Tá? O Império Romano ele passa por crise e chega no final do que nós chamamos do Império Romano. E nós vamos ver aí o que nós chamamos de Idade Média. A Idade Média é muito interessante porque é algo que a gente está sempre vendo em filme. Por exemplo, quem nunca viu falar da espada de Excalibur, o rei Arthur? Então, tudo isso são cenários que ficam criados justamente, né, no período da Idade Média. E por que esse nome Idade Média? Você já imaginou assim? Porque na divisão da história nós temos a antiga, média, moderna e contemporânea. Mas por que Idade Média? Porque no século XVI estava havendo um desenvolvimento intelectual grande, um desenvolvimento na sociedade grande, né, com o Renascimento, com o humanismo, e eles chegaram a dizer que o período que estava na Antiguidade e entre o período que eles estavam vivendo naquele momento, chamaram de Idade Média, até chegaram a falar que é a Idade das Trevas. Hoje nós sabemos que isso foi bem modificado, nessa questão de falar que é a Idade das Trevas, porque houve um desenvolvimento intelectual também durante a Idade Média, houve grandes progressos, né, grandes conquistas durante esse período da Idade Média. E a Idade Média, ela começa justamente com o que nós chamamos de as invasões germânicas no Império Romano. Por que começa justamente nesse período? Porque no ano de 476 a queda do Império Romano, tá? Foi dominada pelos Hérulos, tá? Um povo germânico. E no ano de 476. E na divisão da história, na divisão dos períodos da história, a Idade Média começa a partir desse momento, a partir de 476, com a queda do Império Romano. Mas vamos entender esse processo que aconteceu. O Império Romano ele começou, lembra que nós falamos de Roma, né? O Império Romano ele começou um longo período de crise a partir do século III. Quando nós falamos de crise, são coisas, né, fatos que vão acontecendo na sociedade, na estrutura, que vai desmoronando aos pouquinhos e vai gerando essa crise. Então, eu enumerei as principais aqui para a gente ter noção. Primeiro, fim das guerras de conquista. Lembra quando nós falamos do Império Romano? As conquistas eram justamente através das conquistas, né, pelo empilhamento de guerra, pela conquista dos outros povos. Eles conquistavam mão de obra escrava, eles conquistavam mais riquezas, traziam essas riquezas para Roma. Tá? Então, o fim dessas conquistas. Os gastos para vigiar as fronteiras. Então, era um gasto enorme para vigiar as fronteiras, justamente contra quem? Contra a invasão dos povos germânicos. Tá? É comum falarmos na história de povos germânicos ou povos bárbaros. Tá? A denominação de povos germânicos foi dado pelo Júlio César, uma dessas conquistas, uma região bem distante, ele chamou de Germânia. Tá? Então, os gastos justamente para vigiar essas fronteiras, para impedir a invasão desses povos. E não conseguiram não, tá? A diminuição da mão de obra escrava, porque se diminuiu as guerras, reduziu o número de escravos. Reduzindo o número de escravos, reduz a produção. Tá? E a redução dessa produção vai gerar o quê? A alta dos preços dos alimentos.
tá? E alta dos preços justamente pela falta de alimento. Então, a mão de obra, a produtora, quem produzia eram os escravos. Então, como não tinha muito escravo para a produção, caiu essa produção e ocorreu justamente a alta dos preços. Diante da alta dos preços, vai gerar o quê? A fome e violentas revoltas. Tá? Então, todo esse quadro, todo esse cenário faz com que a Roma fique um império frágil, um império fraco. Tá? Eu coloquei até uma observação aqui, ó. À medida que a crise se agravava, os povos germânicos, vindos do norte e do leste, começaram a invadir os domínios do império. Então, o povo que estava fraco, não conseguia vigiar suas fronteiras, não tinha mão de obra para produzir os alimentos necessários. Tá? Claro, tinha escravo, mas não a quantidade suficiente. Com isso, gera uma alta de preços. A alta de preços gera fome, tá? E com isso vai gerar o que nós chamamos das revoltas dentro do Império. Então, todo esse cenário contribui para quê? Para que o Império Romano esteja em crise. Aqui nós temos as invasões bárbaras. Eu achei interessante esse mapa, apesar das palavras não estar em português, mas para você ter uma noção de a quantidade de povos, de bárbaros que chegaram aqui. Nós temos os vândalos, os visigotos, os anglos e saxões, tá? Os astrogoldos. Então, todos esses povos, vindo, né, da região da Germânia, entraram dentro do Império Romano. E quem que eram esses povos bárbaros? O que que eles faziam? Os povos... no próximo slide nós falamos justamente sobre quem que era, mais detalhes sobre eles. Então, eles invadiram isso aí. Um detalhe, o que pressionou, tá, para que esses povos bárbaros viessem para o Império Romano, primeiro, a possibilidade de riqueza, as terras férteis, então em busca de riqueza, as terras férteis, pressionados justamente por essa setinha verde aqui, ó, esses povos, os hunos não eram considerados povos germânicos, mas só que esses hunos eles eram muito violentos, eles eram violentos e praticamente empurrou os povos germânicos para dentro do Império Romano. E no ano de 476, como eu falei no início da aula, é a queda, né, o domínio do Império Romano, a queda do Império Romano, quando os érogos, tá, eles dominam justamente Roma. Então nós temos aí, diante desses fatos, dessas invasões, vai acontecer algo interessante. Vai acontecer o que nós chamamos de ruralização. Por quê? Com as invasões, as estradas ficaram inseguras, saques tornaram-se comuns, as cidades já não eram mais seguras. Então, muitos dos grandes senhores de Roma abandonaram suas cidades e passaram a residir em suas fazendas. Então, as pessoas saíram das cidades e migraram para o campo, tá? O que nós chamamos de ruralização. Muitos romanos menos ricos buscavam proteção e trabalho na terra desses grandes senhores. Então, aqueles que tinham terra mudavam para suas terras. Os que não tinham terra mudavam para a terra desses grandes senhores. E começa o que nós chamamos de colonato. Por quê? Eram obrigados a fornecer ao proprietário uma parte do que produzia. O colonato foi estabelecido dessa maneira. Então vamos entender, vamos resumir essas frases aqui. Com as invasões bárbaras, eles se sentiram inseguros devido aos assaltos, tá? E já não era mais seguro morar na cidade. O que eles fizeram? Mudaram, muitos que tinham terra mudaram para suas terras, para suas fazendas. Aqueles que não tinham terra foram o quê? Começaram um momento de uma relação, né, de proteção e trabalho. É o que nós chamamos de colonato. Então, o proprietário da terra fornecia a terra, em troca, aquela pessoa trabalhava na terra e pagava os impostos de tudo que ela produzia. Tá bom? Então, isso é o colonato. O primeiro momento. Agora, como eu falei, quem são esses povos bárbaros? Quem são esses povos germânicos, tá? Aqui, os primeiros bárbaros que estabeleceram as regiões têm algumas características. São mais, mas eu trouxe essas principais para você, aluno da EJA, compreender e ficar mais, vamos dizer assim, sintetizado o pensamento. Então, esses povos bárbaros, eles desconheciam o Estado. O que é desconhecer o Estado? Eles não tinham a estrutura de um Estado montado, eles não tinham um território definido, eles eram nômades e mudavam. Não tinha um chefe central.
Por que não tinha um chefe central? Eles só se reuniam quando tinha um momento de guerra, por exemplo, vai ter um momento de guerra, ou de paz, ou então reunia os principais guerreiros, os principais líderes, para definir uma questão de um julgamento de algo, de uma agressão que teve, ou um julgamento para manter a ordem na tribo. Então eles não tinham Estado, eles desconheciam essa estrutura de Estado. Eles não utilizavam uma escrita, eles não tinham conhecimento da escrita, não tinham desenvolvido uma escrita específica, tá bom? Então toda a tradição deles era passada de forma oral. Não tinha algo registrado como... Isso vai mudar depois que eles invadem o Império Romano. Eram politeístas. Essas tribos, eles tinham vários deuses, tá? Então cada uma dessas tribos tinha os seus deuses específicos, tá? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tá bom? E as terras que eles ocupavam pertenciam à comunidade. Então, quando eles conquistavam a terra, essas terras eram divididas entre eles, era dividido entre a comunidade. Então não havia, vamos dizer assim, uma propriedade privada, tá? Eles dominavam, conquistavam e repartiam. Todo o ganho das conquistas de guerra era repartida. Quando eles reuniam para definir se ia combater, entrar em guerra com alguns povos, aqueles que eram escolhidos para liderar, ficavam definidos que eles lutariam até a morte para defender, né, a sua tribo, tá bom? Então esses eram os povos germânicos, também conhecidos como os povos bárbaros, tá? O detalhe, por que eram chamados de povos bárbaros? Eram chamados de bárbaros pelo próprio Império Romano. Então todos aqueles que estavam fora da fronteira do Império Romano eram chamados de bárbaros, tá bom? Então, continuando aí, aqui nós temos a região, toda a Europa, né, que como eu falei para vocês, que eles conquistaram. Aqui são os séculos V e século VI. Então, nós temos lá os Elos, os Alamanos, os Burgúdios, os Bretões, os Anglos, os Saxões, os Visigotos, tá? Os Vândalos aqui mais uma vez. Cadê os Ostrogodos? Tá? Mas tem os Ostrogodos, aqui no mapa não está aparecendo, não. Aqui, ó, os Ostrogodos, tá? Então todos esses povos suecos, então esses povos são os povos germânicos. Então eles praticamente dominaram, foram se achegando dentro do império e dominaram o Império Romano, tá bom? E dentro desses povos, só voltando aqui mais um minutinho, na imagem do mapa, esses povos destacou reinos que eles formaram, por exemplo, Portugal, Alemanha, a Inglaterra, tá bom? A França. Então, esses povos fundaram esses reinos. E dentro dos reinos, nós vamos dar destaque para os francos, tá? Que vai ser a França. Então, os francos e o cristianismo. Quando nós falamos de cristianismo, temos que lembrar que o cristianismo ele foi oficializado, né, como religião oficial a partir do século IV no Império Romano. Então, tornou-se a religião oficial. Então, quando os germanos chegaram, né, os bárbaros chegaram, a religião, o catolicismo, né, a igreja católica, né, estava oficializado como religião cristã do Império Romano. Então, os francos, eles conquistaram, eles chegaram, a Gália foi ocupada pelas tribos francas a partir do século V. A Gália é justamente o que nós conhecemos hoje como a França, tá? Então, a Gália é a região da França, atual França. Desses povos, dos francos, o rei Clovis, com apoio da igreja, uniu tribos francas e submeteu ao seu poder. Tá? Então o Clovis ele conseguiu unir as tribos francas, que ocuparam essa região da Gália, e com o apoio da igreja ele conseguiu submeter essas tribos ao poder dele. Iniciou-se então com o Clovis, tá? Entre os francos, a chamada dinastia merovingia. Olha que nome bonito, Merovingia. Merovingia por quê? Era o nome do avô do Clovis, do rei Clovis. O avô dele chamava Meroveu. Tá? Então, você está achando o nome estranho, né? O pai dele é Dibétrico. Eu vou esquecer, Dibétrico. Eu não notei o nome do pai dele, mas era um nome também diferente. Tá? Então, por volta de 495, o Clovis ele converteu ao cristianismo. Por isso que fala os francos e o cristianismo. Então, esse rei Clovis ele converteu ao cristianismo em 495.
apoiado, aqui tem a imagem dele aqui, ó, ele sendo batizado, aqui é o batismo de Clovis. Essa pintura era de 1872, tá bom? É uma pintura do século XIX, já na metade do século XIX. Mostra o batismo do bárbaro. Você pode ver que ele está sendo batizado, olha, está até com um machado, né? De duas lâminas na mão e sendo batizado, ali no caso, deve ser provavelmente pelo Papa, tá? Um Papa, um bispo. Então, é o batismo de Clovis. Então, o batismo de Clovis, eu anotei aqui, da conversão do Clovis, 495, né? Então ele foi batizado. Então, com a ajuda da igreja, após o seu batismo, com a ajuda da igreja, ele conseguiu dominar as tribos francas e deu-se início ao que nós chamamos de dinastia merovingia. Lembrando, quando nós falamos de dinastia na história, é como uma família que domina. Por exemplo, a dinastia Stuart lá na Inglaterra, tá bom? Então, aqui no caso a dinastia merovingia aqui na França, tá? Na Gália, no caso aqui dos francos. A aliança, ele manteve, após ele como rei, ele manteve aliança com a igreja. O que é essa aliança com a igreja? O Clovis, ele garantia para a igreja proteção para a igreja e permitia a cristianização do reino. Então, ele permitia que acontecesse uma catequese, uma evangelização de conversão, né, de aqueles povos que eram politeístas, passasse para o cristianismo. Em troca, a igreja fornecia para ele pessoas que ficavam responsáveis pela administração, para praticar a justiça, pessoas que ficavam responsáveis para escrever, que a igreja dominava nesse período a escrita, né? Não só a igreja, os nobres dominavam, tá? As terras do reino franco foram divididas após a morte de Clovis. Então, com a morte de Clovis, o reino franco foi dividido. Só que com essa divisão, aconteceu intensos conflitos dentro dessa divisão, né? Aconteceu intensos conflitos pelo poder, enfraquecendo a realeza. Então, qual foi a solução que eles encontraram? As funções reais mais importantes passaram a ser exercidas pelos mordomos. Então, o que era o papel do mordomo? Mordomo ou prefeito do palácio? Tem esses dois nomes. Então, o que era o papel do mordomo? O que era o papel do prefeito do palácio? Ele fazia aquilo que era o papel do rei. Então, ele comandava o exército, que o rei fazia antes, né? Comandava o exército, fazia toda a administração do reino. Então, o rei vai ser mais uma imagem, tá, de ocupação do trono ali, e quem vai administrar, na verdade, o reino vai ser esses mordomos, tá? E teve vários deles. Só que merece destaque um mordomo chamado Carlos Martel. Por que esse Carlos Martel é interessante? Ele conseguiu vencer os árabes na Batalha de Poitiers, tá? Então, esse fato fez com que o Carlos Martel tornasse muito importante, tá? Porque ele evitou que os árabes invadissem essa região da atual Europa, tá? Ele conseguiu derrotar os muçulmanos, né? Os árabes muçulmanos. Após a morte do Carlos Martel, olha que interessante, vocês acharam lá a dinastia merovingia, o nome engraçado, diferente, porque o avô dele chamava Meroveu. Olha o nome do filho do Carlos Martel, Pepino, o Breve. O Breve ali, pessoal, é porque ele era de baixa estatura, tá? Por isso que ele recebeu o nome. O nome dele era Pepino, tá? E dava o nome de o Breve. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente um que chama Carlos o Calvo, tá? Luís, o Misericordioso. Então eles tinham esse hábito desses títulos, esse segundo título. Então Pepino Breve, ele foi o sucessor do Carlos Martel, como o quê? Como prefeito do palácio, tá? Prefeito do palácio ou então mordomo, tá? Com o apoio da igreja, o que o Pepino fez? Ele depôs o último monarca merovingio e dá-se início, né? E foi aclamado rei dos francos, iniciando a dinastia carolíngia. Aqui, também, mais uma vez, o nome Carolíngia aqui, justamente não por causa do nome do Pepino, mas por causa do nome do pai dele, do Carlos, tá? Então, por isso, a dinastia carolíngia. Então, só para nós lembrarmos da aula de hoje, para estarmos encerrando, nós falamos justamente da crise do Império Romano, tá? Que foi provocado por quê? Dificuldade para manter as fronteiras, as invasões bárbaras, a fome, as revoltas, tá? Falamos também dos povos germânicos, né? Como que esses povos germânicos, o nome deles, né? Vândalo, Visigoto, anglo-saxões, astrogoldos, que chegou no Império Romano.
a queda do Império Romano em 476, que é o marco inicial da Idade Média, tá bom? E falamos do Clovis, que inaugurou a dinastia merovíngia após a morte dele, tá? Há uma disputa do poder, um enfraquecimento do poder. Prefeito do palácio assume o poder, que no caso Pepino Breve, e dá-se início à dinastia carolíngia, que é o tema da nossa próxima aula. A você, aluno da EJA, muito obrigado pela sua participação. Peço que você continue firme, divulga o TV Araxá Educa, divulga essas aulas, e meu muito obrigado e até a próxima aula.